Vamos conhecer um pouco mais sobre a Clínica Vita, entender um pouquinho do que eles fazem lá, conhecer um pouco de cada profissional que atende? Gladys, bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente com você. Muito bom te receber e para É, falar um pouquinho sobre essa sua paixão que é a Clínica Vita, né? é uma paixão muito grande, assim, eu gosto muito do que eu faço, principalmente lidar com pessoas, né? Eu acho muito importante. Eu sempre gostei. Hoje, a clínica, ela tem alguns profissionais que eu acho importantíssimos para a vida das pessoas. Além da parte psicológica, a gente também tem os profissionais que são voltados para te manter bem, como o nutrólogo, né, que ele é formado em clínico geral e especializou em nutrólogo. Por que, eu preciso de um nutrólogo? Porque ele vai te mostrar, muitas vezes tu tá acima do peso, muitas vezes tu não estás conseguindo lidar com a comida, ou não estás conseguindo comer, ou não sabe o que é realmente se alimentar direito. Isso é muito importante. Às vezes o corpo da gente precisa de vitaminas e a gente não está entendendo por que ele não está respondendo muitas coisas. Mas, ô Gladys, por que, né, tudo isso hoje em dia, né, que as pessoas se preocupam muito em cuidar, né, da autoestima? Porque é muito importante, para te ter uma autoestima boa, tu vai conseguir trabalhar bem, tu vai conseguir ser uma mãe presente, tu vai conseguir ser uma esposa presente, tu vai conseguir estar na sociedade presente. Não é ser uma magra ou uma, né, toda bomba. Não, tu tem que estar bem contigo. A gente tem que estar bem com a nossa mente, com o nosso corpo e com a gente, né? A gente tem que olhar no espelho e se gostar. Então isso que é estar ali dentro da Clínica Vita, com ótimos profissionais, te mostrando como que tu vai fazer isso com o teu bem-estar. E aí nós temos o clínico geral, né? Também que ele cuida um pouco da saúde do homem. Por quê? Porque os homens eles custam a conversar sobre isso. Eles custam a se abrir. Eles ficam sempre trancados em falar, né, sobre a saúde até sexual deles, que é muito importante isso, tanto para eles quanto para o parceiro deles. Então, é muito importante isso no dia a dia. A psiquiatra, por que a gente tem uma psiquiatra tão voltada lá dentro? Porque às vezes a gente não consegue lidar com o dia a dia, lidar com as informações que está vindo muito rápido, né? Hoje a gente trabalha muito rápido com tudo. Então, a gente tem esse celular que o WhatsApp a gente tem que responder, parece que se a gente não responde no momento certo, a gente vai ficar devendo alguma coisa para alguém. Então, o psiquiatra, ele te dá maneiras de tu lidar com isso do dia a dia, e é muito importante, né? A gente tem dentro da clínica também uma otorrina, né? Que ela é voltada muito para a área tanto infantil quanto adulta. Ela já é de anos, ela veio de Porto Alegre para cá, está trabalhando com a gente, é uma profissional muito exemplar. Além dela, nós temos nutricionista também, fora o nutrólogo, nós temos nutricionista, nós temos infecto lá dentro também, e nós temos a neuropediatra que no momento ela está um pouco afastada, né? Mas ela sempre está ali nos dando suporte. Temos a neuropsicóloga, né? E temos também, eu esqueci de uma profissional, neuropsicopedagoga, que é outra também voltada, que ela trabalha junto com a Michele, num projeto que a gente até está fazendo, né? Esse projeto, ele vai o quê? As duas vão trabalhar junto para ajudar os pacientes, tanto o paciente criança, quanto adolescente e quanto idoso, né? Gladys, mas às vezes fica caro ter todos esses profissionais. Hoje a clínica ela faz pacotes onde te facilita para te estar dentro desses profissionais, tá? Hoje também a gente lida muito com emagrecimentos, né? Muitos métodos de emagrecimento. Hoje a clínica também vai vir um projeto aí, que a gente está fazendo esse projeto com uma farmácia de manipulação, onde a gente vai ter um kit para apresentar
para esses pacientes dentro da própria clínica, para facilitar a vida deles, para não estar aquela coisa, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que ir em outro lugar. Não, ele ali dentro da clínica ele vai ter todos esses suportes. Que interessante. De novo, eu bato na tecla de que o multidisciplinar, ele vem para realmente nos mostrar o caminho, porque nunca a gente precisa só de um profissional, de uma ajuda. A gente é formado por vários sentimentos, o corpo, a mente, então cada profissional trabalha em uma parte. Então, ter um psicólogo, ter nutricionista, um educador físico, enfim, isso tudo faz parte de um combo aí da saúde. E lá na clínica tu tens muitos profissionais que ajudam justamente nisso, levar qualidade de vida para as pessoas. Isso. E quando eu falo isso com tanta certeza do que eu estou falando, porque eu já vi nessa mudança. Eu fui a mudança. Né? Então, hoje eu tenho uma academia onde eu vejo muita gente mudando a sua autoestima. Quando você está bem, você consegue estar bem. Eu não preciso estar magra, eu não preciso estar musculosa. Não, eu tenho que estar bem comigo. Quando eu estou bem comigo, eu fico bem com tudo. Tudo começa a ir de uma forma mais tranquila. Né? Mas eu não gosto de ir num psicólogo, num psiquiatra. Gente, hoje fazer terapia é saúde. É importantíssimo, tanto para a gente, quanto para os nossos filhos, quanto para o marido, quanto para parente. É importantíssimo, porque é saúde. Eu tenho até uma cliente que ela tem 92 anos na academia, e ela chegou de bengala, e hoje ela não usa mais a bengala, e ela vai todos os dias. Por quê? Porque a gente precisa fortalecer o nosso músculo, para a gente ter uma velhice mais tranquila, para a gente poder fazer as coisas sem depender dos outros, que é o que acontece com os bebês. Quando eles nascem, eles não precisam da gente ali, tentando ensinar eles todos os dias como é que faz as coisas. Hoje a gente precisa disso um pouco. E fora isso, eu acho que como é que o teu espaço ele é importante para a gente mostrar tudo isso e para os teus espectadores estar interagindo com a gente e buscando o bem-estar deles todos os dias, né? Porque a gente fica tanto nesse digital que às vezes a gente se perde muito, né? É verdade. E lá o interessante é que vocês atendem crianças, adolescentes, adultos, terceira idade, porque todas as pessoas merecem ter qualidade de vida, todas as pessoas merecem ser olhadas, ouvidas, e eu percebo que é esse o objetivo da Clínica Vita, é receber a família inteira, o homem, a mulher, a vovozinha, os filhos, né? E esse acolhimento para a família inteira em todas as áreas. Isso mesmo, é isso que a gente pretende fazer lá dentro da Clínica Vida e constituir isso lá dentro com os profissionais. Eu adorei. Obrigada. Obrigada também. Por falar um pouquinho mais para nós sobre os profissionais que estão lá, por nos contar um pouco do dia a dia da clínica, do trabalho de vocês e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Você gosta de ler? Aquela leitura para mãe, para profissionais da área da saúde. Hoje eu vou conversar com a Elo sobre o segundo livro que ela escreveu e eu vou deixar aquela presente para nós. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Bem, assim, um momento cheio de coisas para trazer aqui, né, de informações para compartilhar. Então, o livro é Um TDAH em Casa. É um livro pensado para mães, para famílias, para pais também, para avós. A intenção é trazer informações para as famílias que acabaram de descobrir um diagnóstico ou estão achando, acreditando. E aí é todo o que a família pode fazer, né? O que a família pode passar a proporcionar nesse ambiente. Então, essa é a ideia. A gente está vivendo um momento de muitos diagnósticos. Sim. Muitos, se for fazer um cálculo dentro da sala de aula, sempre tem. Sim. Né? E acho bem oportuno o momento. Sim, para ter esse material para leitura. Porque qualquer diagnóstico para uma mãe é pesado, mas às vezes porque a gente não tem informação. Exatamente.
E é bem importante falar assim, né, todo esse meu repertório como professora, vivi essa fase muito como professora, assim, de lidar com as crianças na sala de aula, e aí por muito tempo eu fiz a orientação para as escolas, né, sempre como neuropsicopedagoga. Depois vi o momento de estar fazendo essa orientação como terapeuta, né, trabalhando com a criança no atendimento, e aí foi nesses momentos que eu percebi o quanto a família estava sem orientação. Porque a escola está sendo orientada e está agindo. A profissional lá dentro do espaço age, né, e faz a terapia ali de uma vez na semana. E aí eu comecei a entender, Mari, que 15 minutos, 20 minutos diários de quando a família é orientada tem muito resultado. Porque a gente consegue ter essa frequência. E aí são as atitudes simples no dia a dia que trazem muito resultado para a criança, de ganhos mesmo, de né, habilidades que ela precisa estar desenvolvendo. Então, coisas ligadas à execução de tarefas. O foco do livro é esse, assim, de quais jogos que pode brincar, quais atividades que pode estar fazendo no dia a dia, que mudança no ambiente que pode fazer, né? Coisas que a família precisa entender que ela precisa oferecer um pouquinho mais. E aí, o que mais é esse que ela precisa oferecer? E com uma fala, né, a intenção é ser uma escrita voltada mesmo simples, sem teoria, não é um livro teórico para falar sobre TDAH, né? É um livro para a família entender como que ela pode estar agindo. Que necessário, Né? Elo, que importante, porque a gente podia dizer que é um norte para essas famílias, porque a gente tem o diagnóstico do filho, aí o filho tem terapia, a escola já tem os profissionais lá, mas e a mãe que está lidando Sim. pela primeira vez com tudo isso? E com uma carga horária, né, imensa. E a gente vai pensar o quanto ela pode estar oportunizando, né, de aprendizado mesmo. Então, muitas vezes os pais me perguntavam, tá, qual jogo? E aí eu ficava assim, gente, olha só como está faltando informação, né? Porque tem muitas possibilidades de fazer com que esse ambiente esteja enriquecido, né? Então, enriquecer esse ambiente, e assim, o ganho é muito grande, porque a gente percebe que a família está disposta, muitas vezes. Claro que tem as famílias que não vão, que assim, na terapia está ok, né? Está resolvido. Mas quando a família entende que alguma coisa ela pode estar mudando dentro do ambiente, criando dentro do quarto da criança um ambiente para ele, né, se regular, por exemplo, que às vezes está muito agitado, começar a entender comportamentos. Então, o livro fala muito sobre isso, como que eu posso analisar algum comportamento e já entender o que está acontecendo e agir. Né? Então, a família ela pode ser essa ponte entre o que a criança dá conta e o que o mundo exige. E a família faz muito esse contraponto, assim, o mundo está exigindo muito do meu filho, eu sei que ele não está conseguindo, então eu preciso dizer para esse mundo, para essa professora, para quem está ali, olha, meu filho não consegue isso que está pedindo dele, eu sei que ele não está dando conta, não é por birra, não é por mau comportamento, mas é que eu sei. Então, a família precisa ter essa informação para conseguir equilibrar, e às vezes até trabalhar para essa criança dar conta, né? Então ela vai treinando mesmo. A sociedade cobra da família um posicionamento. E a família que ela não tem conhecimento, ela acaba indo numa onda que não deveria ir, que faz o oposto do que ajudaria. Exatamente. Prejudica ainda mais o desenvolvimento da criança pela família não ter conhecimento. Então, por isso que a gente volta naquela tecla. A família que tem conhecimento, ela tem uma arma, né? Exatamente. Ela sabe para onde ela está indo. Exatamente. E ela não espera da criança algo que ela não consegue oferecer, porque ela já sabe que aquilo é muito, né? Então, muitas vezes, o que a gente precisa é justamente dessa informação mesmo para poder trabalhar o contexto todo da criança. Ela precisa ter a informação de como que ela pode agir dentro de casa, como que ela pode orientar a escola, que muitas vezes é o pai, a mãe ali, que vai orientar até a professora. Olha, comigo funciona assim. Né? E aí a professora, opa, porque é a singularidade daquela criança, né? Então, olha só, trouxesse uma resposta que está funcionando na sala. E aí, por isso que tem muitas estratégias de como, até as frases, Mari. Que frases que eu posso usar? Porque muitas vezes a gente fala assim, ai, de novo, filho. Ai, de novo, poxa vida, eu já te expliquei quantas vezes. Isso não vai resolver, entende? A gente precisa ter esse lugar de quem orienta. Tá, vamos lá, como que eu posso te ajudar? O que está faltando agora? As perguntas certas, elas ajudam a criança a se ligar e conseguir agir. E muitas vezes a gente chama isso de mediação cognitiva, né? Eu fazer a mediação para que a criança raciocine e ela encontre a resposta. Então, tem várias coisas que pode fazer ali na rotina familiar que ajuda muito, né? E aí, às vezes, a criança até... Algumas características que são bem típicas do TDAH, a gente não consegue observar tanto. Por quê? Porque a criança está
claro, tá bem trabalhada, vamos dizer assim, né? Então, é bem interessante isso, né? Eu vou pegar aqui o meu bloquinho de notas Vamos lá. e vou anotar aqui algumas frases. As frases ajudam muito, as frases Não, são bem é potentes, sério, assim. porque não, a gente às vezes fala algo que só prejudica. É. E aí, quando a criança já sabe das suas dificuldades, reconhece, muitas vezes isso diminui essa até autonomia. Ai, não vou fazer porque eu sei que eu não vou conseguir, né? Então a gente está falando de autoestima, de segurança, né? Entender que esse adulto está ali disposto a ajudar. Então a família, quando ela está informada, ela está disposta a ajudar, porque ela sabe mais ou menos como. Pelo menos é como se fosse sabe, eu penso assim, quando a gente vai numa aula de várias receitas, né? Eu tenho várias receitas, não necessariamente eu vou usar aquelas receitinhas ali, mas eu tenho um repertório muito maior para cozinhar, né? Então, é essa a ideia, o livro trazer um repertório maior para essa família que está precisando de ideias, está precisando de alimento, né? Que legal, Elô, que importante. É, bem... Esse livro incrível, tenho certeza que vai ajudar muitas famílias, Amém, vai dar essa será. força aí para as famílias que eu acho tão necessário na educação. Parabéns. Obrigada, é sempre Eu muito quero bom estar ele aqui. também. Sim, sim, estará. Logo estarei Na estará próxima aqui. gravação eu quero É, ele aqui pra gente mostrar, isso. mas você pode acompanhar todo esse processo lá no Instagram da Elô, né, Elô? Sim. Que tu tá compartilhando também um pouco, né, do que É tá tão bom acontecendo. porque as pessoas vendo essa criação, né? Tá surgindo é como uma gestação ali, né? Então vamos Verdade. acompanhar essa gestação junto. Sensacional, adorei. Obrigada por compartilhar conosco. Obrigada, sempre bom estar aqui. Até a próxima. É. Doenças autoimunes. Doutora Ana trouxe esse tema, eu acho bem importante a gente falar sobre isso. A nossa médica integrativa, bem-vinda novamente. Olá, Mari, é sempre maravilhoso estar aqui, trazendo muita informação, conhecimento para todos. Muito bom te receber. E aí você trouxe esse assunto que eu achei bem importante a gente falar. Então, pensando aí nas doenças autoimunes, a gente sabe que acomete principalmente as mulheres. Exatamente. Né? Então, fala um pouquinho para nós sobre o que você preparou para hoje. Claro, então, é um assunto que eu me comovo muito porque eu desenvolvi uma doença autoimune com 19 anos de idade. E ali começou o meu processo de autocura, né? Eu falo assim, que foram vários momentos de altos e baixos, e a doença autoimune, ela tem isso, né? Ela tem esse perfil. Cada período é algo novo, digamos assim. O metabolismo vai se moldando, se remodelando. E entender que a doença autoimune, principalmente nas mulheres, está muito relacionado ao contexto social, vai muito além do físico, muito além da genética. Tá muito relacionado aos hábitos, a contextos emocionais. Isso foi uma virada de chave para mim. E que me ajudou também a entrar em remissão no meu processo de controle da doença autoimune. Né? O lúpus, ele tem várias facetas. E quando eu entendi isso, através de muito estudo, muita prática, né? Muitos altos e baixos, hoje eu consigo trazer mais clareza no acompanhamento com o paciente que desenvolve doença autoimune. Trabalhar um paciente com doença autoimune de uma forma que a gente integra esse ser humano traz muito resultado. A pessoa para de ter fadiga, para de ter cansaço mental, físico, sintomas de dores articulares, que é um dos mais comuns. A doença autoimune é um confronto do próprio corpo com o corpo. E aí, quando a gente consegue compreender o contexto dessa vida, trabalhando de forma precisa em cada etapa, tanto processo inflamatório metabólico, crenças, questão sociais, tudo isso vai trazendo alívio e a doença vai entrando em remissão. Principalmente contexto alimentar, né? E por que será que tem tanto mais em mulheres? Já parou para pensar? Tem algumas causas, né, que a gente pode citar aqui, principalmente oscilação hormonal, né, ao longo da vida, a questão de exposição a xenotóxicos, né, a agentes que tem, por exemplo, na maquiagem, né, num produto de cabelo, num esmalte, né, algo simples do dia a dia, mas que pode ser um agente agressor.
e começar ali um processo de autoimunidade. Além também dos fatores emocionais, né, multitarefas, uma sobrecarga silenciosa emocional, um processo inflamatório silencioso também. Então, a gente podemos dizer que nós estamos mais expostas, né, a desenvolver doença autoimune por vários fatores, tanto físico quanto emocional. E é interessante porque você compartilha conosco que você tem esse diagnóstico e que você aplica no seu corpo, no seu dia a dia, tudo que você passa para o seu paciente. Exatamente. Então, isso é algo bem interessante porque a gente vê os resultados, né, no outro, assim. Então, a gente vê a verdade, a gente vê como é possível e como faz sentido, sim, essa qualidade de vida, essa mudança de hábitos traz saúde realmente. Não, sem dúvidas. Tem ali tratamentos, né, de medicamentoso de primeira linha, que eu usei por muitos anos, sendo necessário, e a gente pode associar a isso um estilo de vida, né? É o todo, é o ser humano por inteiro. Não dá para só deixar uma medicação e falar que essa pílula mágica vai resolver sua vida. Isso é uma grande mentira. A gente precisa trabalhar tanto na causa dessa patologia. Por exemplo, eu tenho lúpus e um outro paciente tem lúpus. As causas são completamente diferentes. E a gente pode provar isso principalmente com exames específicos, né? Tanto a parte física quanto a parte emocional é totalmente diferente. É um ser humano que vai ser ali acompanhado e avaliado as necessidades específicas para que essa doença entre em remissão. Esse é o objetivo. Então, acompanhar de forma integral uma mulher com doença autoimune é trazer a consciência de que essa doença não domina a vida dela. Na verdade, você pode utilizar essa doença como feedback. O que eu posso fazer, né, para parar de ter esse sintoma? Então, o que eu posso fazer para melhorar a minha autoimagem, a minha autopercepção de mundo? Porque a doença autoimune ela vem muito para restaurar a nossa essência. É uma loucura falar isso, né? Mas foi o que aconteceu comigo. Hoje eu vejo, tá, a doença autoimune dessa forma, como uma oportunidade de renascer, de aprender com ela. E o meu corpo, ele fala comigo o tempo todo. E então, cada vez eu fico mais atenta ao que eu posso fazer para ter uma vida com mais qualidade, ambientes que eu preciso me distanciar, pessoas que eu preciso me distanciar, preocupações que eu preciso redirecionar, medicações que às vezes eu vou precisar usar, porque para aquele momento é necessário, entende? Exames específicos para aquele momento, para direcionar melhor o quadro. Então, a doença autoimune, ela é cheia de altos e baixos, é um terreno vasto, mas que quando a gente começa a acompanhar, a ver evolução, a compreender as causas, né, cada paciente vai evoluir de uma forma muito saudável, muito digna, né? Eu vejo dessa forma, porque é muito fácil, eu ouvi isso. Eu ouvi, olha, você tem uma doença que não tem cura e você vai ter que tomar remédio para o resto da sua vida. Isso para mim me deixou sem chão. Então hoje eu vivo e trago oportunidades de mudar essa realidade, de que é possível evoluir, de que é possível remodelar esse corpo. A gente só precisa compreender as causas. Sensacional, obrigada por compartilhar conosco um pouquinho do que você vive, um pouquinho do que você faz e até a próxima. Muito obrigada, é sempre maravilhoso estar aqui, que eu possa acrescentar na vida de muitas pessoas. O nosso assunto é alimentação infantil, um assunto que eu amo, e a Carol, que é a nossa farmacêutica integrativa, vai trazer algumas dicas e compartilhar algumas coisinhas que uma mamãe de 3 sabe bem, né, Carol? Bem-vinda novamente. Obrigada. Quando a gente pensa aí na alimentação infantil, enfim, você, como eu disse, mãe de 3, tem que estar com a cabeça sempre em movimento, porque é algo que eu vivo ali em casa também, a questão dos lanches, o que oferecer para as crianças. Então, fala um pouquinho para nós sobre. Então, alimentação infantil, né? As crianças, hoje em dia,
com a rotina dos pais, né, essa loucura que a gente tá, é um frenesi que a gente vive, né, de trabalhar, de voltar para casa, fazer refeições, as mães elas estão ficando sem tempo, então elas acabam recorrendo aos lanches industrializados. E a criança ela está sendo bombardeada de ultraprocessados. É iogurte, bolos de pacotinho, biscoito, salgadinhos, né? Cheios de corante, cheio de farinha refinada, açúcar. Isso prejudica muito a saúde da criança. E com isso, as crianças estão se tornando mais seletivas. Elas são cada vez mais seletivas. Né? As crianças não querem comer frutas nem verduras, elas não querem, porque elas são muito expostas a esse tipo de alimentação. Isso prejudica demais a saúde delas. E a criança, ela dá sinais antes de adoecer. Mudanças de humor, alterações no sono, alterações digestivas, sabe? Tu vai perceber, a criança vai te dar sinais antes. Alergia, esse tipo de alimentação, elas podem causar uma série de doenças como alergias, ansiedade, distúrbio de sono, de foco, de concentração, sabe? E mais coisas. Então, como que a gente pode driblar um pouco essa seletividade nas crianças, né? Lá em casa, eles tinham uma rotina de todo dia, após o almoço, comer um doce, um chocolate. Então, teve um dia que eu cheguei e falei para eles que a partir, era um domingo, uma segunda, não lembro. Era um dia de semana, eu falei, na próxima segunda-feira, nossa sobremesa vai passar a ser da feira. Todo dia que tem feira vai ser sobremesa da feira. Sábado e domingo vocês podem comer um doce. Então, eu adotei isso lá para casa. E foi ótimo, né? Então, são algumas dicas, assim, tornar a alimentação colorida, sabe? O prato colorido, incluir proteínas, gorduras boas que vão nutrir o cérebro dessa criança, os carboidratos naturais para dar energia e hidratação, muita hidratação. Isso vai melhorar foco em criança, vai melhorar a disposição das crianças, vai melhorar muito a qualidade de vida das crianças. As mães falam sobre a pílula da imunidade para as crianças. Ah, o meu filho só adoece, mas a gente precisa entender que o intestino é fundamental nesse processo. E como a gente alimenta essas crianças, é resultado, né? Exatamente, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, eu vejo, principalmente, assim, relatos da minha filha na escola. E eu fico realmente preocupada e assustada. Porque uma coisa era quando eu era criança. Que daí chegou as coisas no mercado, a gente não tinha tanto acesso à informação. E, ok, minha mãe mandar. Uhum. Hoje em dia, com todos os vídeos, com todos os estudos e com tudo que a gente tem acesso, seguir mandando salgadinho de lanche. É muito comum. Pelos meus filhos eu sei. Mandar doce de lanche todos os dias? Todos os dias. É assim nas escolas, é assim. Eu faço lanche para eles todos os dias e eles falam que é assim os colegas. Então, assim, tornar uma refeição divertida, colorida, vai atrair a atenção da criança. Pedir para ela participar da receita. Criar um momento de conexão. É claro que existe a correria do dia a dia, mas tu colocar no jantar, por exemplo, que todo mundo se encontra, ou no almoço, um jantar, um almoço em família, criar uma rotina e uma conexão sem telas, sem distrações, onde tu cria o vínculo, sabe, entre família, conversa com teu filho, pergunta como foi o dia, a criança não está comendo, mastigando com uma tela na frente, ela não sabe o que está comendo. Então, tem algumas coisas assim que tu pode adotar em casa, algumas atitudes que tu pode começar a fazer agora para melhorar essa relação com a comida que a criança tem. Não vai ser da noite para o dia e não pode também ser uma coisa drástica. Vai tirando uma coisa, vai incluindo outra. Muda uma sequência de coisinhas, mantém aquela ali por um tempo e tira. Porque senão a criança não vai aceitar. Então, passo de cada vez.
até chegar onde a gente quer chegar. E, na verdade, eu acho que sempre a gente tem que estar nessa caminhada, né? Coloquei mais água, coloquei mais proteína, tirei o lanche doce no lanche da escola, acrescentei, e assim a gente vai indo. Nessa construção, mas é algo que realmente me apavora. E falta de tempo, você tem 13, eu tenho uma, eu tenho diversas funções, e eu não abro mão de fazer o lanche da minha filha, eu não abro mão. Uma coisa que eu falei pra ela assim, ó, filha, daqui de casa não vai sair. Não vou comprar salgadinho, não vai ir na sua lancheira, porque tu precisa entender que eu vou fazer o certo pra você. Se tá acontecendo, só que o que acontece? Desperta a curiosidade. E aí todo dia ela acaba experimentando. Eu queria que fosse proibido nas escolas. Eu queria que fosse proibido. A professora vai olhar e falou assim, isso aqui não é lanche. Pode pôr no lixeiro, liga pra mãe. Mãe, posso comprar ali na cantina uma maçã e um sanduíche pro seu filho? É o meu sonho do mundo ideal ser proibido. Eu posso ser a fiscal de lancheiros. Eu acho que as crianças não iam gostar. Ai, seria bom, né? Se fosse assim, né? Pois é. Então, é isso. A hora da refeição tem que ser um momento em que a gente tem que ensinar para as crianças a presença, o vínculo e o amor. Tu prepara a comida para a criança com amor, a criança tem que entender que ela é aquela comidinha que tem, não barganhar, se comer, vai para o videogame, se comer tudo, ganha um doce, não barganhar, isso é muito importante também. E é a hora que tu pode criar um momento importante para a criança ali na mesa, sabe? E é pro resto da vida. São hábitos que vão levar, que a criança leva para a vida mesmo. São hábitos que ela leva para a vida. Se tu der uma atenção maior, né? Se tu pedir para ela participar. Esses dias eu fiz uma panqueca com carinhas lá em casa. Porque o meu filho queria experimentar o mirtilo e não tinha coragem. Eu fiz os olhos do bonequinho de mirtilo. E daí agora ele pede para eu comprar sempre. Ele gostou. E é isso, né? O amor é o caminho. E não a briga. Você vai comer porque tem que comer. Ideia diferente do que tu apresentar com amor. Com um bichinho, com carinha. Dá certo. Aí as pessoas me falam, como que tu faz ela comer tudo? Porque minha filha, ela come qualquer tipo de proteína, todos os legumes e verduras e todas as frutas. Não tem nada, assim, nenhum grão, absolutamente nada que ela não coma. Mas eu sempre apresentei com muito carinho, eu sempre insisti e eu nunca desisti. O supermercado lá, o abre e fecha dos sacos, nunca me venceu. A praticidade nunca me venceu. Às vezes eu tava exausta, eu falava, não, mas eu vou pegar um ovo, vou pôr uma tapioquinha, vou fazer uma panquequinha assim. Aí meu marido, não, eu compro na cantina. Não, eu quero que ela leve o meu. Eu quero que ela leve o meu lanche. Eu vou abrir uma latinha de atum, vou amassar com uma batata, fazer uma bolinha e colocar na air fryer. Então, assim, é por isso que ela come tudo. E as pessoas, aqui em casa ninguém gosta, mas você apresentou? Ou você leva sempre do mercado porque ninguém gosta, porque ninguém come? E se você não come, você tem que dar o exemplo também, né? Exatamente. Eu já falei pro meu marido, né? O primeiro filho a ser criado foi meu marido. Olha só, querido, não pode colocar a cebola pro lado, tá? Tem que comer tudo que tá no prato, bem bonito, que agora nós temos um bebê em casa. Então eu trabalhei primeiro o marido, o exemplo, pra fazer toda essa construção. Então, assim, quando as pessoas falam, é muito difícil, eu acho que é muito difícil depois tratar doenças. Pra mim, essa é a parte mais difícil. É verdade. Tu falou uma coisa importante agora, que foi a não desistir, né? A frase não desistir. É que quando a criança ela não gosta, a mãe desiste. Tu tem que expor de novo aquele alimento. Passa um tempo de novo, né? Passa um tempo de novo. Eu adorei o nosso bate-papo. Obrigado por trazer tantas informações e até a próxima. Obrigada. Até mais. Até logo. Sinais de alerta de perdas cognitivas. Eu vou conversar com a Michele, que é neuropsicóloga, e vai nos trazer alguns sinais para a gente ficar em alerta com os nossos idosos. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Quando a gente pensa nesses sinais, na terceira idade, perdas cognitivas, doenças neurológicas, o que a gente tem que ficar em alerta, Mi? Então,
todos nós, né, tudo que a gente deixa de executar, a gente vai perdendo função. Isso é algo básico para todas as idades, né? O aprendizado, ele acontece por repetições. Então, quanto mais a gente fazer repetições, seja no exercício físico, né, num vôlei, numa atividade, ou num raciocínio, quanto mais a gente repetir, mais a gente vai desenvolvendo e vai tendo habilidades. Então, todos nós, se a gente deixa de executar algo, vai tendo perdas, né? A gente vai perdendo funções. O idoso, por si só, a partir dos 60 anos, é normal que você vai tendo algumas perdas, né? Até porque, de repente, ele já está pensando numa aposentadoria, ele já está deixando de realizar algo que ele realizava. A família, né, começa a perceber que está um pouquinho mais cansado, então, não, deixa que eu faço, lavar uma louça, deixa que eu faço isso, que eu faço aquilo. Só que, na verdade, Mari, isso é um grande engano, né? A gente quer proteger os pais, quer proteger os idosos, os avós, mas, na verdade, não seria uma condição tão adequada. Por quê? Porque a gente está limitando o idoso a fazer coisas, né? A dirigir, a andar de bicicleta, a fazer alguma atividade, né? Então, perdas cognitivas vão acontecer, mas é importante nós ficarmos sempre muito alerta. A pessoa, né, começa numa roda de família, né, sempre repetir as mesmas histórias, né? Nossa, a família já ouviu várias vezes a mesma história, né? Numa conversa com amigos, ele já falou várias vezes a mesma situação. Só que o idoso ele não lembra, né? Isso pode ser um alerta. Não somente isso, mas é um sinalzinho que futuramente ele pode ter um problema de memória mais significativo, né? Tem uma rotina, todo dia ele tem que ir ao mercado, fazer a compra, ou ir na loja, e ele, de repente ele começa a esquecer de fazer isso, que era da rotina dele. Ou então ele guarda, né, a chave num determinado lugar da casa dele, sempre está ali, mas ele já não sabe mais onde colocou, né? Então são pequenas atitudes que a gente começa a ter alguns alertas, né? Poxa, eu falei isso, é muito comum às vezes o casal, né? A esposa dizer, olha, mas eu já falei isso para você. E ele diz, não, não falou para mim, então falou para outra pessoa, né? Isso acontece. E aí vem a questão, tá? A pessoa estava ali e não prestou atenção, é uma questão de déficit atencional que ele está tendo, né? Ou é uma questão de memória, ele estava ali, ele ouviu, o cérebro dele registrou as informações, mas não armazenou, então ele não vai lembrar que a esposa falou aquilo, né? Então isso são sinais para a gente fazer uma avaliação, para entender um pouquinho mais se ele está tendo realmente prejuízos de memória. Se é uma questão de atenção, ele está sem atenção, porque ele é distraído mesmo, ele estava na cozinha com a esposa conversando, mas na verdade ele não ouviu nada do que ela falou, e isso tudo tem que ser investigado. Porque a longo prazo, Mari, pode trazer perdas mais graves, né? E o que está sendo muito comum no consultório? O idoso geralmente ele vem, né, ou com os filhos que trazem ele, ou com o marido ou com a esposa, né? E aí onde eles vêm e relatam com mais propriedade, né? Tudo o que está acontecendo. E o idoso ele tem um pouquinho da questão da teimosia, né? A gente sabe que é uma fase que eles são um pouquinho teimosos, né? Então é muito comum, eu estou ouvindo muitos relatos semelhantes dizendo, nossa, eu percebi que a minha mãe começou a ter esses sinais há 5 anos atrás. E eu já dizia para ela, vamos procurar o médico, vamos fazer uma avaliação. Não, não é nada, é besteira, isso vai passar. Só que, infelizmente, quando eles vêm para uma avaliação, eles já estão bem comprometidos. Alguns já estão com o início de uma demência, né? Alguns já estão com Alzheimer, porque já agravou demais. Né? Então, é um alerta, né, para as pessoas, quando começarem a identificar alguma mudança de comportamento, né,
também dormia bem, de repente está tendo insônia, não dorme mais, dorme muito pouquinho durante a noite, né? Isso também influencia muito a memória, porque o sono ele é um regulador também de humor e é também o momento que tu vai registrar as informações no teu cérebro. Então, aquele idoso que está dormindo 3, 4, 5 horas por noite e muito tarde, ele está tendo dificuldades e isso vai ter consequências futuras. Né? O sono é super importante. Mas aí será que é uma questão de memória ou essa insônia também já pode ser um indício de uma depressão, né? Eles vão se fechando, eles não querem mais sair de casa, o idoso quer ficar mais quietinho, vai perdendo rotina, vai perdendo interações e aí quando eles vêm para uma avaliação, ele já está no estágio mais avançado. Né? Olha que importante a gente ter acesso a essas informações e estar com o alerta ali, porque como você disse, eles vão dando sinais e a gente está capacitado para enxergá-los e buscar ajuda. Exato, e a gente não pode estar, como a gente diz, pagando incêndio, né? A gente tem que estar agindo com prevenção, né? Ir ao médico, fazer, né, um exame de imagem, né? Procurar entender, fazer avaliação, procurar entender se realmente está tendo uma dificuldade de memória ou porque ele é distraído mesmo. Ah, a vida inteira era distraído, mas será que é isso mesmo? Não, né? Eu tenho muitos casos que você vai aplicar os testes de atenção e a atenção dele é médio, é dentro da normalidade. E aí você vai ver que não é a atenção, é a memória dele, né? A memória imediata ou a memória de longo prazo que ele escuta, só que ele registra, mas não armazena, ele não se consolida. Então, porque ele já não dorme muito, porque ele está tendo perdas, ele acaba não consolidando aquelas informações. Então, ele vai dizer que ele não lembra. Né? Adorei. Obrigada por compartilhar conosco tantas informações. Se você tem um idoso aí na sua casa e quer fazer uma avaliação, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a Michele, a nossa neuropsicóloga, e agenda a consulta e quanto antes, melhor. Obrigada, até a próxima. Obrigada pela oportunidade também. Parentalidade e EMDR. Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto com quem entende muito e tem muito a compartilhar conosco. A Ronise, nossa psicóloga, especialista nessa técnica. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe Bebê. Muito obrigada pelo convite, Mari. Sempre um prazer. Muito bom te receber e sempre aprender com você. E agora a gente falar sobre algo que é tão importante, né? Que são os nossos telespectadores, os pais, as mães, famílias. Então, como que a gente pode fazer esse link aí da parentalidade com a técnica que tu trabalha, que é o EMDR? Então, Mari, o trabalho com as crianças, ele só tem 100% de êxito se a gente traz os pais para o tratamento. Isso faz toda a diferença, porque quando a gente traz, eles acabam entendendo o que está acontecendo com essa criança e a gente consegue também processar o que está mobilizando toda essa família a ter um determinado tipo de comportamento e de sintoma, muitas vezes até trazendo de geração em geração. Você recentemente participou de um congresso, eu queria que tu falasse para nós um pouquinho sobre. Então, eu participei do 2º Congresso Latino-Americano e Caribe, em Foz do Iguaçu, agora em novembro, e do 8º Congresso Brasileiro de Terapia MDR. Para esses congressos, eu inscrevi 3 trabalhos e fiquei muito honrada, Mari, que 2 deles foram aprovados. Eu fiquei extremamente feliz. Então, um dos trabalhos eu escrevi que teve aprovação foi no tema livre, que é justamente sobre isso, parentalidade e MDR, aonde eu apresentei para as psicólogas um pouquinho do meu curso, porque eu tenho um curso de 16 horas sobre parentalidade e MDR, então lá eu fiz um mini curso, aonde eu peguei o suprassumo, o que é mais importante, e compartilhei com elas 4 técnicas altamente eficazes no trabalho infantil, mas quando a gente junta os pais. E o outro trabalho foi um pôster que também foi muito bem falado, assim, muito visitado durante o congresso. Eu expliquei várias vezes, as pessoas se interessaram muito, que é uma técnica, analogia do espelho, que é uma técnica que a gente faz com o pai
ou com a mãe, para que ele se torne mais consciente do comportamento dele. Então, é basicamente muito simples, assim. A gente faz uma preparação e depois a gente entrega um espelho para o pai, para a mãe, para o cuidador, e a gente pede para que essa pessoa, ao se refletir ali, tente perceber o que o filho vê quando olha para ela. Isso é mágico. Isso é mágico. Esse caso que eu levei para o congresso teve um resultado fantástico a partir dessa técnica que eu fiz com a mãe. E aí, claro, quando a mãe se percebe, nesse caso, por exemplo, a mãe falou estresse. Ele só vê estresse desde que ele nasceu, eu só apresento estresse para ele. Aí eu levo ela para reprocessar as situações de vida dela onde aconteceram esse estresse e melhora a vida dela e os sintomas do filho acabam reduzindo também. Esse foi um caso que eu gosto muito, porque é um adolescente que ele tinha fobia social, depressão, fobia escolar. Para você ter ideia, ele não conseguia nem assistir aulas online, porque o colégio deu essa possibilidade. Ele não conseguia. Ele tinha pânico, ele tinha crises de ansiedade. E aí ele começou a melhorar, porque o MDR tem resultado excelente, ele melhorava e voltava o sintoma, melhorava e voltava o sintoma. Eu trouxe esses pais para conversar, e para conseguir entender mais algumas coisas, né, que talvez a gente deixou passar. No início, o tratamento sempre conversa com os pais, mas aí quando o MDR não é de retornar tantas vezes assim os sintomas, a gente acaba resolvendo. E aí, nessa conversa, a gente combinou que eu faria mais algumas sessões com a mãe, traria a mãe mais para perto do tratamento. Nessa primeira sessão, eu me dei conta que ela não estava se vendo, ela não estava se dando conta, ela estava tendo um comportamento automático e sem querer que o filho via, mas ela não percebia. E aí eu dei o espelho para ela e aí ela se percebeu. E a partir disso, o menino teve uma mudança fantástica. Fantástica. Esse menino, ele começou a se socializar, ele começou ele virou até um pouco empreendedor, a vender convites para festinhas para os amigos. Ele teve uma transformação incrível, assim, ó, ele se tornou campeão na modalidade de esporte dele, ele acabou despertando para esse lado também, começou a ter namoradinhas, a se envolver com meninas. Ele era um menino, Mari, assim, que se ele estava na rua e ele precisava comprar, se ele estava com sede, ele precisava de uma água, ele não pedia para ninguém e ele não comprava água. E aí, a partir disso, ele teve, assim, uma virada enorme. Eu fui surpreendida no final do ano. Eu tenho esse vídeo até hoje, eu apresentei no congresso. Claro, não mostrando o rosto de ninguém. Com um vídeo dele sendo orador da turma, a mãe me mandou. Eu fiquei emocionada. E aí, até daí no dia seguinte, a coordenadora do colégio também me mandou. É um caso, assim, muito bacana. Esse menino agora já é um jovem, né? Um adolescente ainda, mas já é um jovem. Ele já está fazendo faculdade, ele passou para uma faculdade pública e transformou a vida dele justamente quando a gente trouxe os pais mais para próximo do tratamento. E foi basicamente disso que eu falei com esses 2 trabalhos no congresso. Nossa, que sensacional, que mudança na história de vida dessa pessoa. Muito. Imagina como teria sido o desfecho caso ele não tivesse passado por tudo isso, se a família, a mãe não tivesse enxergado, né? Talvez ele não tivesse despertado tudo o que despertou nele. Exato, porque assim, muitas vezes a gente percebe que atender criança e adolescente, a gente tem uma melhora parcial, mas aí a criança volta para casa, o adolescente volta para casa e o ambiente continua o mesmo, porque por mais que os pais queiram acertar, estão levando aquele filho para fazer o tratamento com vontade de que tudo melhore na rotina, tem muitas coisas que passam despercebidas, e quando a gente tem esse olhar mais terapêutico, as pessoas conseguem se olhar e às vezes é só uma chave que faltava para a gente conseguir a melhora dos sintomas desse adolescente, dessa criança e na qualidade de vida de toda a família. Que legal. E é interessante a gente falar que qualquer sintoma, qualquer situação pode ser tratada e que o resultado é rápido, né?
Sim, sim. O MDR, ele tem um resultado muito mais rápido quando comparado às terapias tradicionais, justamente porque ele vai na causa do problema. E aí, porque enquanto a gente não resolve a causa, o cérebro humano, ele fica tentando resolver sozinho, e aí o que acontece? As situações se repetem, e às vezes até se repetem em outras gerações, a gente vai transmitindo. Eu amei. Eu Parabéns pelo seu trabalho, por tantas coisas lindas que você faz e até a próxima. Muito obrigada, é sempre muito incrível, uma emoção estar aqui, é um prazer. Obrigada a você. Odor axilar e uso de desodorantes nas crianças. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto com a nossa endocrinologista pediátrica, a doutora Lidiane. Bem-vinda novamente. Oi, Mário, tudo bem? Tudo ótimo. Lid, o que a gente precisa entender então sobre esse assunto? O que é esperado, né, quando a gente fala em odor axilar? Tem uma idade? Ou o esperado é que nunca tenha esse cheiro? Ou sim, é normal ter cheirinho? Me conta tudo. Sim, essa é uma preocupação muito importante dos pais, né? Vamos dizer assim, o normal seria uma criança começar a ter odor axilar ali depois dos 8 anos na menina e 9 anos no menino. Mas é comum crianças apresentarem esse odor mais cedo. Às vezes a gente pega crianças com 4, 5 anos iniciando com esse odor axilar. A dúvida dos pais sempre é, esse odor axilar é uma puberdade precoce inicial? Essa sempre é a maior dúvida. Meu Deus, a minha filha vai ficar mocinha cedo porque está tendo odor? Então, primeiro, a gente sempre vai identificar, vai diferenciar. O odor axilar isoladamente, não é uma puberdade precoce, tá? Ele pode ser o primeiro sinal e depois as outras manifestações da puberdade precoce, né, se seguirem, como a presença dos pelinhos pubianos axilares, da mama nas meninas, do aumento ali do testículo do pênis nos meninos. Mas, se a gente só tiver odor axilar, a gente vai ter outras causas ali também, né? E isso que muitas vezes os pais procuram o endocrinopediatra para fazer essa investigação, essa avaliação e o que fazer, né? Então, geralmente, quando a criança chega, primeiro a gente vai avaliar se existe uma causa realmente hormonal, né, para essa criança, para causar o odor axilar. E descartando essa parte, a gente vai tratar o odor em si, certo? Né? O que causa o odor axilar? Né? Essa é uma dúvida dos pais. O odor axilar ele é causado o quê? O nosso suor ele não tem cheiro. Tá? A gente acha às vezes que a gente transpira com cheiro. Não, o odor axilar, quando o suor sai da glândulazinha, ele não tem nenhum odor. Mas ele é degradado pelas bactérias, fungos que a gente tem na pele. Todo mundo tem, tá? Não é nenhum problema. E essa degradação do suor é que vai gerar o cheiro. Né? Então, assim, algumas pessoas transpiram mais. Normalmente, se você transpira mais, você vai ter um pouquinho mais de odor. E algumas pessoas, às vezes, realmente têm uma característica individual de ter um pouco mais de odor que outras. E isso pode se manifestar desde a infância. Algumas crianças apresentam uma questão que se chama hiperidrose, em que a gente produz uma maior transpiração. Às vezes as mães percebem desde o bebezinho. A meia já é molhadinha, né? A mão já é mais molhadinha desde bebê. E não apresenta odor, mas aí às vezes ali pelos 3, 4 anos começa a ter aquele odorzinho, né? Porque aí a gente já começa a ter as bactérias na pele também. Então, isso acontece. Então, a gente vai ver história, né? Essa história, né? Não, já é uma criança que já transpira demais, né? Tem histórico familiar. Normalmente, quando a gente tem essa hiperidrose, por exemplo, o pai, a mãe, o tio, tem alguém também que transpira um pouco a mais, que já vai contar, já tinha um dorzinho também mais cedo. Então, isso tudo ajuda a gente a diferenciar uma causa hormonal, né? Uma puberdade precoce que vai ter outras manifestações e realmente o odor axilar isolado, tá? E quando ele está presente, claro, o que a gente vai fazer, né? A gente não quer que a criança fique com um cheirinho, né, ruim, a gente vai ter que tratar. Então, primeiro ponto é diminuir essa proliferação bacteriana local, né? Então, uma boa higiene, às vezes aquela criança maiorzinha que já toma banho sozinha, 7, 8 anos, né? Não lava bem a axila. Então, a verdade tem que ser dita também. Então, a gente às vezes até indica alguns sabonetes com antibacterianos para diminuir essa proliferação local, orientam a maior higiene, secar. Cuidado com o tipo de roupa. Algumas roupas fazem a criança transpirar mais e as bactérias da pele proliferarem mais. Por isso de aquela roupa sintética,
né? Então, utiliza mais o algodão, roupas mais frescas. E você pode pegar bactérias de outra pessoa. Então, eu já recebi vários casos, assim, ele usou a roupa lá do primo mais velho e começou a ter o cheirinho depois daquilo. Usou a roupa do pai e depois começou a apresentar odor. Futebol, né? Eles trocam de roupa ali a camiseta do futebol. Por quê? Porque essas bactérias que a gente comentou, às vezes ficam na roupa. Principalmente essa roupa sintética. E aí você utiliza a roupa, a bactéria vai se alojar ali nas dobras da axila e daí começa a ter essa proliferação e aumenta o odor. E aí a gente vai tratar o quê? Vai diminuir essa proliferação, diminuir as bactérias locais, então sabonetes, algumas pomadinhas que você vai utilizar, e às vezes isso com uma criança pequena já resolve, tá? Em alguns casos você vai ter que utilizar, né, sempre algum meio para diminuir esse odor. Antigamente se utilizava muito minâncora, né, as mães falavam, né, e a gente apresenta, a gente tem alguns desodorantes que são indicados, principalmente para aquela faixa ali abaixo de 12 anos, né, para as crianças, que a gente utiliza às vezes com 8 anos, até uma criança um pouco menor, que tem um pouquinho de odor a mais, a gente vai precisar, né. Tá. E quando a gente pensa nesses desodorantes, tem alguns que são mais indicados que os outros? Como é que é? Porque a gente está pensando aí em crianças, né? Uhum. Então, o erro, a gente não deve utilizar o desodorante de adulto, tá? Porque isso acontece, né? Eu peguei o desodorante do pai, da mãe e utilizei na criança. A gente não deve, porque mais pela questão, assim, da toxicidade, da presença dos disruptores endócrinos, que são substâncias, né, que vão mexer ali com a nossa parte hormonal, então a gente evita utilizar produtos de adulto. Tá? Alguns sprays também tem a questão da toxicidade respiratória, algumas crianças são alérgicas, né? Tá? Então, a gente evita. Mas existem no mercado produtos veganos, produtos que foram feitos, né, para faixa etária pediátrica, principalmente para os menores de 12 anos. Muitos estão ali em bula a partir de 8, mas a gente utiliza alguns deles também numa criança menor, né? Tá? Então, a gente tem algumas opções no mercado, tá, que podem ser utilizadas. Obviamente, não é a primeira opção. Primeiro, você vai sempre tentar ver esses meios, como a gente falou antes. Cuidar da higiene local, um sabonete para diminuir a proliferação, a roupa, né? Isso, às vezes, já é o suficiente, tá, para controlar o odor. E se realmente, se não for o caso, a gente vai utilizar um desodorante que seja mais apropriado para essa faixa etária. Tá. Lid, tu tem marcas que tu confia mais? Eu sempre falo, né, que aqui nas entrevistas a gente compartilha muito conhecimento, mas nada dispensa uma consulta, porque daí tem um olhar específico para aquela criança, para aquela família, para aquelas necessidades, né? Mas eu queria entender, assim, se tem marcas que tu confia. Sim. E se o pessoal pode, de repente, entrar em contato contigo para entender um pouco mais sobre cada uma. Sempre esses produtos infantis, se você olhar na frente, ele vai estar escrito 0% alumínio, 0% álcool, 0% parabenos, tá? Então, geralmente, ele vai estar ali na frente, a gente vai ter essa indicação. A gente tem o da Giovanna Baby, que é bem comum, assim, que a gente, todo mundo conhece ali, 0 alumínio. A gente tem também um tipo do Boticário, que também é 0 alumínio, que dá para ser utilizado. A gente tem algumas opções da marca Lefruit, também, que é vegano, que também pode ser utilizado. A gente tem algumas outras opções também. Se quiserem, me segue lá no Instagram e confere que a gente tem mais algumas dicas ali de marcas, assim, né, de desodorantes. Tá? Deixa o teu arroba pro pessoal seguir. É @Lidiane_Co. Perfeito, Lid. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento conosco, por compartilhar essas informações. E se você está vivendo essa situação, se você quer entender um pouco mais, vai lá no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, procura a doutora Lidiane. Você vai, com certeza, ter bastante informação e, óbvio, poder conversar direto com ela ali, marcar uma consulta. Isso é o melhor caminho, né, Lid? Porque aqui a gente compartilha conhecimento, mas conversando direto com a doutora, tira todas as dúvidas de uma vez só. E a gente examina a criança, né, avalia, para deixar a família bem tranquila. E se a gente tiver, né, uma questão que chame atenção, a gente vai investigar e vai tratar da melhor forma, né? Obrigada e até a próxima. Nada, obrigada, pessoal. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão. Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp
onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV.